Claustrofobia não é só o medo de lugares pequenos, é também a sensação de estar preso ou sem saída, não só em um espaço físico, mas também em um estado mental. Esse tipo de medo é muito comum no dia a dia, principalmente quando a gente tem que pegar um elevador, um ônibus lotado, ainda mais se estiver cheio de adolescentes. Quem pega ônibus sabe como é. E no cinema não é diferente. Vários filmes conseguem transmitir bem esse sentimento, e no caso do terror, os filmes te fazem se sentir preso dentro da história junto com os personagens. Eu sou a Júlia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 8 filmes claustrofóbicos de terror e suspense que não são muito conhecidos, mas valem bastante. Tem histórias aqui onde os personagens conseguem se meter em cada situação desconfortável. Gente ficando presa num hospital, numa piscina, num quarto branco onde não tem mais nada pra fazer, assim como a gente acabou de ver em um certo reality show que tá passando no momento, ou até em lugares piores. Se você gosta de terror ou de descobrir novos filmes que ainda não assistiu, já considere se tornar um inscrito e também deixa um like que me ajuda muito a continuar com esse trabalho aqui. Fico muito feliz de ver o canal crescendo, ainda tem muito a ser feito, eu vou dar uma boa melhorada no áudio e no cenário, aguardem que vem aí. É o tipo de coisa que dá bastante trabalho, mas sempre vale a pena. Eu adoro responder vocês nos comentários, sempre tento responder todo mundo, e aos poucos a gente vai então criando uma comunidade, um clubinho de terror. E agora vamos para a lista de hoje. Pontypool, de 2008, é um filme subestimado dos anos 2000 que envolve muita claustrofobia em uma história de zumbi. Em pleno Dia dos Namorados, 3 pessoas estão trabalhando numa estação de rádio na pequena cidade rural de Pontypool, no Canadá. Uma nevasca está acontecendo do lado de fora e, de repente, eles começam a ouvir relatos de pessoas sendo transformadas em zumbis do lado de fora do rádio. Mas esse não é um caso comum de zumbi. Aqui o vírus se espalha pela linguagem e por palavras contaminadas. A equipe decide se isolar naquela estação e, aos poucos, a atmosfera claustrofóbica vai tomando conta do filme. Então me deixa quietinha aqui no meu canto, pelo amor de Deus. É um terror sufocante que te pega mais pela ideia do que pela ação, já que os personagens acabam se isolando naquele local e o medo tá mais no que eles ouvem do que no que eles enxergam. E mesmo que quase tudo aconteça em um só espaço, o filme funciona bem e consegue te prender até o final. Eu sei que a lista inteira é sobre filmes menos conhecidos, mas esse próximo talvez seja o mais desconhecido de todos, sendo um filme até que recente que pouca gente assistiu. Você Nunca Me Encontrará, de 2023, se passa em um trailer isolado onde mora um homem chamado Patrick. Certa noite, durante uma tempestade, uma mulher bate na porta e ele então oferece abrigo para ela. Contudo, um grande clima de desconfiança vai se criando e logo a paranoia invade o filme por completo. E é bem aquele tipo de filme que te faz suspeitar de tudo o que tá acontecendo. Muitas vezes, filmes claustrofóbicos seguem a linha do terror psicológico, como é o caso desse filme, e eu particularmente adoro esse tipo de história em que tudo tá bem, mas você sente que tem alguma coisa muito errada prestes a acontecer o tempo inteiro. Além de que o fato de se passar quase todo dentro de um trailer que mais lembra uma cabana, faz com que a tensão do filme aumente ainda mais. Foi uma boa surpresa dos últimos anos, e eu inclusive vi ontem e achei muito bom mesmo. Agora eu preciso falar de um filme e de repente quem já é mais ligado em filmes de terror e suspense já ouviu falar desse aqui. Mas mesmo assim eu ainda acho que ele é bem subestimado pro tanto que ele entrega. Em Distúrbio, de 2018, nós conhecemos uma mulher cheia de traumas que decide pedir ajuda em um hospital psiquiátrico. Grande erro. Logo, ela percebe que caiu num golpe e agora tá presa naquela clínica, como se ela tivesse se internado naquele lugar. Por que eu tô aqui? Porque o juiz me considerou louca. Mas o pesadelo começa mesmo quando essa jovem passa a se sentir perseguida dentro da clínica e ninguém parece acreditar nela. O filme faz com que você desconfie do que realmente está acontecendo com essa mulher. Quanto mais ele entrega respostas sobre o passado dela e sobre aquele local, mais o clima de claustrofobia vai aumentando. Essa produção foi filmada com o iPhone 7 e isso deixou a história bastante realista e contribuiu muito com a premissa do filme. Também é o tipo de caso que mostra que você com o seu iPhone também pode ser um cineasta e gravar um filme. Enfim, uma opção cheia de tensão psicológica que vale muito a pena. Ficar preso em qualquer lugar já é uma experiência bem desconfortável. Agora, imagine entrar numa piscina e não conseguir mais sair da água. É isso que acontece em 12 Feet Deep, de 2017, um filme muito simples e bastante claustrofóbico.
Duas irmãs ficam presas em uma piscina pública que acabou de ser coberta. Com pouco espaço de oxigênio entre a superfície da água e a cobertura da piscina, elas lutam para sobreviver, precisando enfrentar perigos como a hipotermia, falta de ar e um homem, que na verdade é o zelador do local, que não quer ajudá-las. Que bonito! Maldito o homem que acredita no homem. Quem tem medo de lugares com água, esse filme pode ser bem desafiador. Apesar da pequena quantidade de personagens e do espaço extremamente limitado, a história é bem interessante e vai te intrigar do início ao fim. Vamos agora falar de um filme com um caso criminal bem perturbador. O Silêncio do Lago, de 1988, nos apresenta um casal de férias viajando pela França. Em certo momento, eles param num posto de gasolina e a mulher do casal é sequestrada. Assim, o jovem passa os próximos 3 anos procurando por ela, com muita dificuldade. Até que, de repente, olha só quem apareceu, o sequestrador, que começa a mandar cartas para ele. Esse é um suspense holandês imperdível e muito pesado. A história é sinistra e bem difícil de assistir, principalmente pela naturalidade com a qual ela é contada. Diferente de outros filmes que eu falei até então, esse aqui ele não se passa todo num espaço fechado, mas ele possui alguns momentos de claustrofobia que deixam a experiência ainda mais perturbadora. Se você está com a saúde mental em dia, vale assistir, o filme é realmente muito bom. Todo início de ano tem um certo reality show que começa aqui no Brasil, para alegria de uns e tristeza de outros. E dessa vez, já no começo da edição, uma dinâmica que costuma assustar os participantes voltou com tudo: o quarto branco. E o próximo filme dessa lista possui exatamente o mesmo cenário. Em A Sala Imaculada, de 2022, nós acompanhamos um casal aparentemente perfeito que aceita o desafio de passar 50 dias em um quarto branco onde não tem nada para fazer. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Se eles cumprirem com o tempo, levam 5 milhões para casa. Mas é óbvio que lidar com o tédio e os desafios psicológicos acaba sendo muito mais difícil do que eles pensavam. Acredito que esse daqui seja o filme mais tranquilo da lista, ele é muito mais suspense do que terror, e apesar de muita gente ter achado o filme entediante, eu pelo menos gostei de assistir e achei que foi um bom entretenimento. Claro que poderia ser melhor, mas consegue te prender até o final. Hora de entrar em um túnel cheio de armadilhas mortais com a personagem do próximo filme. O Labirinto da Morte, de 2020, mostra uma jovem menina que se encontra encurralada em um túnel misterioso. À medida que ela avança procurando pela saída, precisa enfrentar vários obstáculos que colocam a sua vida em risco, como arame farpado, temperaturas insalubres e coisas ainda piores. Estão pensando o quê? Que vocês vão se crescer em cima de mim? Infelizmente ou não, o filme não foca tanto em explicar o que há por trás da situação, e sim em trazer um terror de sobrevivência com armadilhas bem criativas e tenebrosas. O ritmo do filme é frenético, o cenário é realmente muito interessante, se trata mesmo de um labirinto da morte, como diz o título, e consegue mergulhar o espectador naquele local horrível junto com a personagem. Recomendo muito. Filmes claustrofóbicos que vão mais pra linha do terror psicológico são sempre uma ótima opção, mas eu também queria trazer alguma coisa mais diferenciada pra lista, e assim eu encontrei um ótimo filme claustrofóbico de terror religioso. Em Santa Ágata, A Serva do Diabo, de 2018, nós conhecemos uma mulher grávida que busca refúgio em um convento na década de 1950. Contudo, aos poucos a força de vontade da jovem é testada, enquanto ela vai descobrindo as intenções perversas daquele convento e de quem mora lá. Me deixa quieta. Fiquem lá no cantinho de vocês e me deixa quieta. O filme usa uma ambientação claustrofóbica, lugares fechados e regras rígidas para criar uma sensação constante de perigo e ameaça no ar. O medo aqui surge desse sentimento de impotência e de que não há saída para o que está acontecendo. É uma produção independente que entrega o que promete. Uma boa história de terror religioso com um cenário desconfortável e mistérios sombrios. Enfim, esses foram os 8 filmes claustrofóbicos de terror e suspense que você talvez ainda não assistiu, mas deveria. Também sou muito fã de filmes assim, e eu queria saber se de repente você não sabe de algum outro filme que se encaixa nessa lista. Eu adoro ler e responder as observações e dicas de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, cuidado para não acabarem presos em um lugar horrível e virar história de filme. Logo eu volto com mais conteúdo e até a próxima!